Fala rapaziada, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, vamos lá. Queria falar hoje sobre as opções de tempestividade positiva. Então vamos dar uma estudada aqui. É um conceito que eu tô pegando ainda, treinando, e a gente vai treinar junto. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Lembra que eu falei sobre o conceito de risco como renda e operações de tempestividade positiva? Então a gente tá trabalhando nisso. Então o que a gente vai fazer? Tô fazendo operações aqui na BOVA, porque a BOVA é um ETF, né, digamos assim, que pega as maiores empresas da Bolsa do Brasil, e ele no longo prazo ele sempre tende a subir. Então, para fazer operações assim, e geralmente a tendência dele é lateral e alta, né? Então, geralmente fica assim, lateralizando em alta. Então, para fazer ativos assim, eu acredito que seja muito bom, tá, galera? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, ou ele tá lateralizando, ou ele tá em tendência. Tá lateralizando ou em tendência, né? Aqui ele deu uma quedinha, mas no geral ele tá ou em tendência de alta ou em tendência lateral, que no longo prazo é alta, né? Porque depende das ações do Brasil, até da economia do Brasil como um todo. Então, se o Brasil não quebrar, a bola vai continuar subindo. Em tese, é mais ou menos assim que funciona. Então, beleza. Opa. Tá aqui. Agora ficou toda uma sujeira aqui, né? Então, dito tudo isso, por que a gente vai fazer as operações da BOVA? Porque justamente ela vai subir no longo prazo. E a gente consegue tentar trabalhar com alavancagem. Então, com alavancagem limpa. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui a operação, eu vendi a curta, comprei a longa, tá? Que é uma trava de calendário, tá certo? Lembrando, pessoal, que tem risco, né? Não é simples, eu vou falando com o tempo. Toda operação tem risco, nenhuma operação você vai fazer sem risco. Em algum momento vai ter um risco embutido. Então, por isso que eu fiz aqui com uma, tá? Uma venda, uma opção de venda e uma opção de compra. Então, o que eu fiz aqui? Eu vendi uma opção mais curta, BOVA aqui 135W5, que é dessa semana aqui agora do dia 27, tá? Eu vou até mudar aqui meu rosto, que eu acho que meu rosto tá na frente. Então, por exemplo, deixa eu diminuir aqui. Dia 27, ela vai ter expiração aqui agora, venda de put, tá? Vamos lá. Vamos lá, opção de venda. Ó, BOVA Q, tá? BOVA Q 135W5, que é justamente a que eu escolhi aqui. Vamos ver onde é que ela tá aqui, ó. 135W5. Ela já tá ITM, tá? Ela vai vencer agora no dia 30 do 5. Então hoje é dia 27, ela vai vencer aqui no dia 30 do 5. E aí a gente vai trabalhar essas posições, porque são posições que já não são day trade, são posições de longo prazo, posições semanais, posições que a gente vai fazendo manejo, vai usando uma outra trava em outra, vai fazer manejo de risco, rolagem, e vamos entender o conceito, né, para depois a gente usar isso em outros mercados, como por exemplo, por que eu fiz o vídeo lá do mercado americano? A gente vai fazer mais ou menos o mesmo conceito de tempestividade positiva no mercado americano, com uma volatilidade maior, etc e tal, blá blá blá. Porque lá você vai trabalhar com ativos de mais vol para você tentar ter uma rolagem mais positiva. Porque quando você acerta uma rolagem positiva com um IV mais alto, uma volatilidade mais alta, dependendo do range que você acerta ali, 2, 3 rolagens você já paga o custo dessa operação. Então é mais fácil fazer isso, né? Obviamente tem os riscos, tal, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai aprender aqui no Brasil para poder jogar lá fora também, beleza? Então, de tudo isso, certo, a gente tem aqui BOVA Q 135W5, foi vendida uma opção, tá? Então, o que significa vender essa opção aqui? Vamos lá, opção de put, tá? Não é de call, é de put. Opa, bora lá. Opção de put aqui. Toda vez que você vende, você está assumindo uma obrigação. Então, para quem não sabe, para quem já sabe, ignora. Toda vez que você vende no mercado de opções, você está assumindo uma obrigação no determinado vencimento, no determinado tempo. E quando você compra, você está comprando um direito. Então, quando você vende, você tem uma obrigação, e quando você compra, você tem o direito, tá? Então, no caso aqui, eu estou na put aqui e eu estou com essa opção europeia, BOVA Q 135W5, eu estou vendendo essa opção, que foi a opção que eu vendi aqui, ó. Tá? Se eu estou vendendo essa opção, eu estou assumindo um compromisso. E aí eu recebo um prêmio por isso. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Nesse caso aqui, eu vendi aqui, ó, tá? BOVA Q 135W5 no 82 centavos. Tá 83 o médio aqui, mas foi 82. Mas 82 e 83 praticamente a mesma coisa. Vamos falar aqui 83. Então, o que eu fiz? Eu recebi um prêmio para assumir para assumir a BOVA, para assumir comprar a BOVA no strike do 135.
Tá? Então, essa BOVA aqui 135 é o strike de 135. Então, a BOVA aqui hoje está no 136, tá? E 46. Vou colocar essa linha aqui no 135 pra gente tentar entender. Tá? Então, beleza, 135. Eu tô vendendo essa opção aqui e eu tô assumindo a obrigação de comprar a BOVA 135. Ou seja, se a BOVA vier a subir, nada vai acontecer, tá? Porque o cara não vai, a pessoa que comprou esse direito, ela não vai exercer o valor se ela consegue comprar mais, vender mais barato no mercado, né? Do que vender mais caro. Só que o que acontece? Se a opção daqui a 4 dias, né? 3 dias, enfim. O vencimento é no dia 30. Então a gente tem aqui dia 28, um dia, dia 29, 2 dias, e dia 20 e dia 30, 3 dias. Então isso daqui é 3 dias. Daqui a 3 dias, o papel tiver. Papel não, é a BOVA. A BOVA tiver abaixo do 135, eu vou ter que assumir a BOVA aqui é 135, né? Quer dizer, eu vou ter que assumir a BOVA no 135. E aí essa opção aqui, ela vai expirar e eu vou receber esse prêmio aqui. Só que eu vou receber esse prêmio aqui e vou ter que assumir aqui a BOVA no 135. Ou seja, se a BOVA cair, por exemplo, para 114, ela cair no 114, eu vou estar assumindo 135. Ou seja, eu vou estar aqui com um prejuízo que, na verdade, é um prejuízo temporário, né? Que é um drawdown, que a gente fala. Então, 135 menos 114, eu vou estar aqui com um prejuízo de 21. Tá? Vamos lá. Mais uma vez. 135 menos 114. Tá? Vou estar com esse prejuízo de 21. Ou seja, vai estar com menos 21 no meu portfólio, né? E aí, eu vou estar com esse médio aqui no 135. E aí, eu teria que esperar a BOVA voltar para o 135 para eu recuperar esse prejuízo. Só que lembrando que também o conceito de prejuízo, ele é muito amplo, porque prejuízo pode ser prejuízo mesmo se você fecha a operação. Na verdade, aqui seria mais um custo de oportunidade do que um prejuízo, né? Mas também poderia ser um prejuízo dependendo da maneira que você vê isso. Tá complexo, cara. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, se você for só assumir a BOVA a 135 e ela está no 114, você teria um prejuízo de 21 no dia do vencimento aqui ou depois. Aí você teria que esperar ela voltar no 135 para ela voltar. Esse daqui é o conceito de assunção, né? O conceito de assunção. Você vai assumir o papel no 135. E aí, como a BOVA no longo prazo ela tende a subir, então, mesmo que você tenha esse prejuízo temporário, no longo prazo a gente acredita que ela sempre sobe, né? Porque a gente está falando aqui da ETF e tal, das maiores empresas do Brasil, Petrobras, Vale, blá blá blá. Então, elas sempre, como são empresas sólidas, a gente tende a entender que elas vão subir no longo prazo, tá? Mas a gente nunca tem uma certeza absoluta. Mas esse é o risco que a gente corre, porque é renda variável. Então, esse aqui é o conceito básico, tá? Aí, beleza, a gente entendeu isso. Se eu vender aqui a BOVA aqui, 135W5, eu vou estar... e ela tiver abaixo aqui, essa put aqui vai expirar. Eu vou ter que assumir o papel, tá? E aí, no caso, se fosse só isso, eu ia ficar com esse prejuízo. Agora, se o papel estiver acima, a BOVA estiver acima, no 150, por exemplo, ela tá aqui no 150. Vou pegar aqui, 150. Ela tá aqui no 150. Essa minha put, ela vai ganhar muito valor, tá? Porque ela ganha com o θ, que é o tempo, que são as gregas, depois eu vou falar mais sobre isso. E aí ela vai expirar, e aí não vai acontecer nada, né? Então, simplesmente eu vou ter ganhado esse prêmio aqui de 83 centavos, tá? Isso também, se eu quiser fechar, se eu for fechar no vencimento, que se eu fechar antes, ela muda também, mas já muda de novo. Então, assim, é muita coisa, né? É como se fosse um negócio meio que interdimensional, aqui, multidimensional, porque tem que levar em consideração se sobe ou se cai, e quando que sobe e quando cai, porque tem que levar em consideração o tempo também que isso acontece. Se acontece mais rápido, é uma coisa, se acontece mais devagar, é outra coisa. Então, por isso que aqui a dinâmica já fica diferente, e também tem os vencimentos. Então, beleza. Dito tudo isso seria se fosse a assunção. Agora, na trava, o que você vai fazer aqui? Você vai comprar a BOVA R135 long, então a BOVA R135 é essa daqui, ó. Que é no dia 20 de junho, então, ou seja, você está comprando uma com strike mais longo, porque a gente acredita que a vol dela vai ser menor, ou seja, a vol da mais longa tem que ser mais curta do que a vol da mais curta. E aí a vol da mais curta sendo maior, você vai ganhar mais extrínseco, se eu não me engano, é assim que fala, que é o prêmio dela. Ou seja, você quer que esse prêmio seja maior do que
a ponta comprada, né? E aí, se você conseguir ter esse prejuízo, esse lucro assim, você consegue ganhar na diferença. Então é meio complexo, eu dou risada porque é complexo pra caramba, até pra mim ainda é difícil. Mas vamos lá. Aí o que que eu fiz? Eu comprei a Bova R 135, tá? Vamos lá, cadê? 135. Comprei a 1,62. Aí o que acontece? Eu comprei ela a 1,62 ontem. Ou seja, dia 20/6, que é o vencimento daqui até o dia 20/6. Ou seja, o que acontece aqui? Eu comprei a Bova R no 1,62. 1,65 tá mostrando aqui, né? Mas foi 1,62. Aí, por que que ela perdeu valor? Porque a Bova subiu hoje. Então ela subiu um pouquinho e ela subiu rápido, tá? Então quando ela sobe rápido também, a vol aumenta, também interfere aqui. Então, por exemplo, é uma coisa que eu tô tentando entender também. Então, se ela subir, quanto mais ela sobe, mais a vol perde valor, porque é uma opção de put. A opção de put só ganha valor quando você compra ela na queda, né? Porque você compra uma proteção de queda contra o ativo. Por isso que na opção de put, aí ela ganharia valor se ela estivesse abaixo, né? Então, esse seria o cenário. Aí, como você está fazendo a trava aqui, não está fazendo risco de assunção, esse daqui seria a trava, beleza? Então, por exemplo, se você fosse só fazer a venda sem você fazer a trava, você teria que assumir o papel assumir aqui a Bova, caso ela esteja abaixo de 135. Só que se ela estiver acima de 135, nada vai acontecer. Só que você tem que ter esses 135 reais para garantir. Isso para um contrato, tá? Então, a cada contrato. Agora, na trava, essa Bova R aqui, ela vai ser a proteção da assunção de risco da Bova 11. Então, por exemplo, você não tem que ter o 135 aqui na Bova, só que você tem que comprar essa put longa para ela cobrir o seu risco lá, para ela te dar o direito de você comprar o papel no 135, caso ele esteja abaixo. Então, se, por exemplo, lá no vencimento, por exemplo, você teria que ter duas opções aqui. Ou você tem que ter os 135 reais, ou você tem que ter uma opção de compra. Senão você não consegue fazer. Aí, como você não tem os 135 reais nesse caso, você vai comprar essa opção que te dá o direito de comprar a Bova no 135, tá? E aí, se ela estiver abaixo, você exerce essa Bova aqui e ela vai comprar o direito de você comprar a ação de alguém para ela neutralizar com a sua obrigação que você tem lá do 135, entendeu? Na W5. E aí ela neutraliza. Aí o risco aqui real mesmo fica só das travas, tipo 80 centavos, menos 80 centavos, né? Mais 1,65, que é o preço que você pagou. Então você pagou 1,65 na longa. Então você pagou 1,65 menos 0,80, por exemplo. Seu custo aqui é de 80 centavos, tá? Se você fizer com 80 centavos, o seu risco total aqui. E aí, se você estivesse fazendo a assunção, seria uma coisa. Agora que como é na trava, é outra coisa. Então, o que você queria que acontecesse aqui nessa operação para ter lucro? Você quer que a Bova ela fique mais ou menos aí entre os 135, ou seja, nem que suba muito, nem que caia muito, porque você vai ganhar com a passagem do tempo na Bova Q 135. Porque ela tem o teta dela muito alto, o teta dela é muito alto, porque ela está perto do vencimento. E aí ela vai ganhando prêmio, vai ganhando valor. Quanto mais o papel fica no lugar e quanto mais passa o tempo, tá? Então, por exemplo, amanhã, se a Bova ela não se mexer muito, se ela não se mover muito, perdão, até o vencimento, essa Bova aqui ela vai ganhar valor muito mais rápido do que a Bova R vai perder valor, tá? Então ela vai se manter. O ideal é que você quer que essa Bova aqui ela se mantenha no valor aqui, tipo, fique entre 1,60 e 1,50, e só vai acontecer se a Bova não se mexer muito. E a Bova aqui também, só com a passagem do tempo, ela vai ganhar extrínseco, queimar extrínseco. Ainda são conceitos que eu tô aprendendo, mas assim, isso aqui você já vai ganhando com a passagem do tempo. Então, por exemplo, ela tava no 83, se ela já tá no 31, eu já ganhei essa diferença aqui, tá? Então, assim, isso já no segundo dia. Quando eu montei aqui no primeiro dia, ela tava no 83, tá? Então, aqui, 83. Aí você ganhou aqui. No caso, você vai ganhar, tá? Porque ela vai para baixo e você ganha com o teta dela. Nesse caso aqui, você ganha 31 centavos. Então, se você tinha 83, que é o que você vendeu, você ganhou mais 31 centavos. Aí a Bova R, no caso, ela tá 1,14, tá? Então, você comprou 1,65, tá? E ela tá 1,14, ou seja, 1,65 menos 1,14
Você tá aqui com 51 centavos de prejuízo. 51 centavos de prejuízo, tá? Mais 0,83. Mais 0,30. Não, na realidade não. Na verdade vai ser diferente. Na realidade vai ser 1,65 menos 1,14. 0,51. Tá? Esse daqui da compra. E aqui você tem 0,83. Né? Na verdade é o custo, né? É menos 0,83 mais 0,31, que o valor real mesmo que você ganhou. Então são 52, ou seja, você tá gastando 52 centavos, é que pra mim ainda é muito complexo também, galera. Vamos lá. Você tá gastando 52 centavos na vendida, e você tá ganhando 51 centavos na comprada, ou seja, ainda não tá bom aqui a operação. E é claro que porque faz só um dia, eu montei ela aqui na segunda-feira, hoje é terça, então eu vou precisar de mais tempo. Então, como a Bova não se movimentou muito hoje, não tem muito o que fazer. Então, a gente vai ter que esperar, tá? Mas, por exemplo, quanto mais vai passando o tempo, mais discrepância vai criar. Então, a gente está tentando acompanhar aqui, tentar aprender, desenvolver. E essa linha de raciocínio vai ser igual para todos os mercados. Mercado americano, ou travas em outros mercados que a gente vai fazer, né? E aí a gente vai entender a alavancagem, vega, delta, gama, qual que é o gama, por quê, qual que é o teta dela. Como que a gente vai neutralizar, como que a gente vai calcular para conseguir deixar o vega mais alto, deixar o delta mais alto, ou o delta menor, ou o teta maior ou o teta menor, como que a gente vai ajustar, como que a gente vai fazer uma outra estrutura, qual que é o limite, né? Por exemplo, esse limite aqui dessa trava é de 80 centavos que eu falei para você, que é 1,65, tá? Menos 0,80, que é o que a gente ganhou, tá? Então a gente está aqui com um prejuízo de 85, tá certo? No início. E aí você já começa devendo e você quer ganhar com a passagem do tempo. E aí, conforme o tempo vai passando com as rolagens positivas, você vai ganhando no longo prazo. É mais ou menos assim que funciona, tá? Mas esse daqui é só o primeiro conceito. Tem muito mais que isso, na verdade. Daqui é 0,0001%. Mas já é o início da gente entender a linha de raciocínio para criar estruturas mentais para fazer isso aqui. Beleza? Então, isso aqui é o primeiro vídeo aqui sobre as travas, tal, calendar put, tal. Lembrando que vai ter muito mais coisa. A gente vai falar sobre borboleta depois, diferença de strike, se é opção americana ou europeia, porque também tem diferença. Mesclar isso daí no day trade e tudo mais. Então, como eu falei, galera, não é pra você sair fazendo, é pra gente treinar. Tudo que tá aqui tá no simulador, mas a gente tá treinando o conceito pra gente aprender e fazer isso depois, levando em consideração o risco que a gente tá correndo, tá? E aí a gente pega esse cenário e joga nos outros mercados. Como eu falei, a gente vai falar sobre calendar box, que eu vou mostrar na prática, e a gente vai acompanhando para entender aonde que é o ponto máximo de lucro, de prejuízo, aonde que tem uma ponta mais exposta, onde que você vai ter que ter uma proteção, onde que você às vezes vai ter que injetar caixa, porque se vale a pena, se não vale a pena. Quando que você vai desmontar uma operação se ela estiver no lucro, que às vezes você não precisa deixar a operação chegar até o vencimento para você desmontar, você pode desmontar antes, se ela estiver num ponto muito bom e tudo mais, tarará, taruru. Então, assim, é muita coisa pra chegar no vídeo. Mas espero que esse vídeo aqui, de início, já tenha feito algum sentido pra vocês. Como eu falei, galera, é chato, é denso, mas a gente tem que estudar, não tem saída. Tem saída, ou desiste, ou estuda, ou desiste, perdão. Porque se for chegar aqui pra ficar fazendo merda, ficar perdendo, cara, é melhor você nem chegar. Entendeu? Então, estudar, rapaziada. Eu sempre vou falar aqui no vídeo. E agora sim a gente vai entrar nos conceitos bem interessantes, porque agora a gente vai falar sobre bastante coisa para futuramente a gente mesclar isso com o que a gente já faz, né? E aí conseguir de fato aí tentar entender os derivativos como o renda extra, apesar do risco que a gente corre, tá? O risco de assunção, risco total de uma trava, operar risco, operar capital, né? Como que a gente vai separar custódia funcional, por exemplo, etc e tal. Então tem muita coisa aqui que a gente vai fazer, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Eu vou aprendendo com vocês com o tempo, e se vocês acompanharem, se Deus quiser, também vocês vão aprender comigo, beleza? E aí, quem sabe um dia a gente não fique bom mesmo no mercado e realmente extraia lucro do mercado, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Bora estudar e vencer o mercado, rapaziada. Valeu, se inscreve aí.